Então, você tem aqui justamente a massa específica é igual a N vezes o peso sobre o volume da célula vezes o número de Avogadro. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho 1,28 elevado ao cubo. Então, eu vou ter 16 vezes. Vou botar todos os números. 2,097152 vezes 10 a menos 24. Certo? Melhor. Eu vou fazer. Deixa eu pegar a borrachinha aqui que eu vou fazer um truquezinho aqui, certo? Vou fazer um truquezinho aqui. Pode ter sido isso aqui que você errou, não é não? Eu aqui, ó, eu já jogo para 23 aqui, certo? Eu já voto uma... Aí tá igual. Né? Vezes a raiz de 2 aqui. Pronto. Agora eu vou fazer a conta aqui. Vai ficar 16 vezes 0,2097152 igual 0,2097152 vezes 16 vezes 2 elevado a meio. 4,74. Então, aqui ficou ρ é igual a N é 4. Não é isso? Porque é uma estrutura CFC. Então, N igual a 4. 4 vezes 63,5 sobre 4,7453 vezes 10 a menos 23 vezes 6,023 vezes 10 a 23. Esse cara aqui vai embora com esse, né? Então, eu tenho que ρ é igual a... As contas de vocês até aí tá batendo igual? Até aí a minha tá igual. 4 vezes 63,5 dividido, parêntese, na calculadora tem que botar, 4,7453 vezes 6,023. Fecha parêntese. 8, aqui deu
no meu aqui, vocês devem ter errado alguma conta aí. Na verdade, aqui embaixo, gente, ó, quando você vai jogar na calculadora, você joga dividido. Na calculadora, você vai fazer assim, ó, 4 vezes 63,5, misericórdia, 63,5 vezes, né? Assim na calculadora, abre parênteses, aí vai botar, ó, 4,7453 vezes 6,023, fecha parênteses. Na calculadora você tem que fazer assim, ó. Bota um vezes aqui, certo? Outro vezes, abre parênteses, porque ele vai dividir, né? Ou aqui é dividido. Aqui é dividido. Nesse caso aqui, na calculadora aqui, você vai botar dividido aqui, desculpa. Esse símbolozinho aqui que você vai fazer na calculadora, né? E esse cara aqui vai dividir por isso. Aqui na minha deu 8,887 gramas por centímetro cúbico. Certo? Deu isso aqui no meu. Refizeram as contas aí? O meu problema aqui foi a calculadora, hein? Porque tudo que a pessoa fez, eu fiz. Só que deu outro. Mas eu fiz agora aqui de novo e eu corrigi. Eu acho que foi o parênteses que eu não coloquei no lugar errado. Isso. O parênteses você tem que botar aqui, ó. Porque o dividido está embaixo. Só que embaixo tem uma multiplicação. Então, você precisa isolar essa multiplicação, certo? Que esse número está dividindo por toda essa multiplicação aqui, ó. Por isso que bota um parênteses na calculadora. Eu fiz pior, cara. Eu separei as contas. Eu fiz primeiro a multiplicação de cima, depois a multiplicação de baixo. Separei e no final só dividi. Eu ainda consegui errar. A parte mais fácil eu errei. Eu acertei todo o cálculo no início. O finalzinho para acertar, para tirar o 10, eu errei. Pronto. Todo mundo entendeu a conta aí, gente? Isso aí, ó. Falou da estrutura, é isso que a gente está alertando, ó. Na questão lá da dia 2, você tem, né? Até dia 1 também cai dessa. Falei, gente, ó, foi mal. Então, você tem, né? Se botar a conta bem arrumadinha aí, né? É maravilhoso, né? Do Play Store. Ou ainda acha que foi essa vírgula de baixo, porque no meu de baixo eu não sei como, mas deu 46, alguma coisa. E é 28 essa conta de baixo. E tem umas calculadoras que é massa. Você já viu que ela bota o dividir mesmo o traço e você bota as contas embaixo? Aquela é bem legal. Ela bota na mesma estrutura que a gente botou aqui, ó. Né? 4, tal, aí puxa o dividir, e aí você joga embaixo, tal, e ela vai fazendo as contas. É bem legal. Aí sempre que tem raiz quadrada, eu sempre elevo a 0,5, que é a mesma coisa, né? A raiz quadrada é o número elevado a 0,5. Então, aí faz. Pronto. Aí o que é que lá está perguntando? Né? Compare com a resposta com a massa específica experimental. Vou voltar para o slide aqui. A gente vai ver pela massa específica. Fechou meu PowerPoint. Está fechado, agora vai abrir. Então, ó, o que acontece? Ela tem o volume é esse aqui. Viu como ficou o atalho com a tabelinha? Ele vai bem rapidinho, né? Que você tem a tabela ali, você já vai. Então, aí. Ele aproximou, porque o meu deu 8,888. Ele botou lá, já aproximou a segunda casa para 9. Certo? Então, a gente poderia... Porque na terceira tem um 7. É. Aí ele jogou para 9.
Isso. Então, o valor encontrado, né, para a massa específica do cobre, que é 8,98 gramas por centímetro cúbico, está em excelente concordância com o resultado anterior, por aproximação, né? O raio atômico é a estrutura cristalina dos demais metais. Aqui a gente fez para você ver, né? O raio atômico em nanômetro aqui, certo? Aí está em inglês, certo? Aí ela vai ficar um pouquinho HCP hexagonal, com corpo no centro, né? Bary centric cubic. Certo? Então, é o nosso CCC aqui, ó. O dele é BCC, aqui é o HC. Então, no alumínio, né? No nosso CFC, o raio dele 0,1431, o cádmio, o cromo, o cobalto, né? o culpa, o ouro, né? Aqui o que a gente calculou, não foi o 12,8, não foi? A gente 1,28, não foi? Do cobre? Foi. Aqui, ele botou aqui, você vê que aqui é o valor com mais casas, certo? É o raio normal. Para cada estrutura, você vê que para cada tipo de material, se prefere fazer pela estrutura, que vai dar o valor mais aproximado por aquela estrutura. Aí o ouro, né? No CFC, tem o raio dele, o ferro. Lembrando que isso tudo tem aquela coisa. Paulo vai falar da parte de deformação, e vocês vão ver assim, no ferro, quando tem uma lacuna, e aí você tira aquele cálculo, você vai ver o porquê do rompimento naquela estrutura e tudo isso, de não suportar quando há um defeito, né? Ok? Aí está essa tabela, vocês vão estar com o slide. Polimorfismo e alotropia, né? Polimorfismo é um fenômeno que ocorre em alguns metais e não metais de poderem ter mais do que uma estrutura cristalina, quando ele tem a junção de dois metais, né? ou não metal, vai estar vendo, né? Que tem essa parte que ele não tem a estrutura, que tem tipo o ferro, o cobre. Aí quando faz a liga aí, ele muda, né? Alotropia, quando encontramos em sólidos elementares, essa condição é frequentemente conhecida como alotropia. Estrutura cristalina que prevalece dependendo da temperatura e da pressão externa. Então, ela pode sofrer. Isso aí vai depender a que temperatura esteja. Transformação polimórfica. Geralmente acompanha de mudança quando muda a densidade e de outras propriedades físicas. Então, pode haver para ficar mais denso ou menos denso, vai nesse bloco que você tira, né? Que a gente tem uma amostra ali do volume, ele pode ter mais lacunas ali. Isso aí vai modificar justamente a densidade. Olha o polimorfismo aqui do carbono. Você vê do grafite por diamante. Polimorfo estável nas condições ambientes. Aqui, ó, o grafite. Ó. O diamante, você sabe que é o grafite sob pressões extremamente elevadas, né? Ele tem uma montanha sobre o grafite ali, ó. Então ele está recebendo a pressão atmosférica, a pressão da rocha. E olha como a estrutura está. Ela sofre aí, ó. Tá vendo?
aqui você vê a CCC em temperatura ambiente e a CFC em temperatura 912 graus. Você vê aqui, ó, a primeira, né? Em temperatura ambiente, ela está com o corpo no meio, e quando ela está a 912 graus, você vê que já há uma modificação aqui, ó, na estrutura. Agora, a parte de sistema cristalino. Aí vai ter para cada um a formação, porque a gente sempre vai ter 3 parâmetros para medir, para fazer essa medida. Lembrando que todos são unitários. Todo esse segmento que bota ali vai tomar como uma unidade, unitário. Então, qualquer valor que você achar aqui, ele vai ser o quê? Se você marcar qualquer ponto aqui na estrutura, ele vai ser um valor entre que números? É isso, gente. Se a medida toda é 1, o começo é quanto? 0. 0. Então vai ser entre 0 e 1. Então, me diga números entre 0 e 1 com fração, na forma de fração. É 0,2. 0,2 em fração seria? Nosso 1/5. Ahá, 1/5. Não é isso? 1/5. Depois vocês vão entender por quê. Porque todos esses pontos, essas arestas, a gente vai ter que usar uma maracutaia de Euler ali para fazer esses pontos. A gente vai fazer a inversão. Se eu virar 1/5, porque ele tem que ficar um número inteiro, certo? Se eu vir 1/5, vai virar o quê? De 1/5 vai virar 5. A gente vai estar vendo aqui mais para frente, certo? Então, tem sempre comprimento de 3 arestas, A, B e C. 3 arestas, A, B e C. E 3 ângulos entre os eixos X, Y e Z. Aqui eu tenho alfa, que é o ângulo entre Z e Y, beta é o ângulo entre X e Z, e gama, seria gama, né? Entre X e Y, certo? Então, eu tenho esses 3 ângulozinhos aqui. Eu tenho 3 medidas e tenho 3 ângulos. De acordo com as configurações das células unitárias e o arranjo atômico, há diversas estruturas cristalinas, divide-se em grupos. Sistemas cristalinos são 7 e arranjos atômicos, redes bravais. Ela vai ter uma diferençazinha aqui, ó. A gente vai mostrar aqui. Aqui. Deixa eu aumentar aqui para 1 a 1 para vocês verem. Esse primeiro aí é cúbico. O cúbico é fácil. A relação axiais, né, entre as medidas das arestas, o cubo todo mundo é igual. A é igual a B é igual a C. Consequentemente, todos os ângulos são iguais e são 90 graus, certo? A geometria dela é um cubo. O sistema cristalino hexagonal. A é igual a B, certo? A é igual a B. Ali, se você for ver, ó, no hexágono, né, o lado é igual a aresta aqui, ó. Então, essa parte aqui é o B. Aqui não apareceu aqui, mas é o B. E é diferente de C. O ângulo entre A e B é 90. Só que o ângulo aqui, entre X e Y, que é aqui embaixo, ó, é 120, porque você sabe que o triângulo é equilátero. Cada ângulo desse aqui é 60. Entre essa e essa aqui, essa estrutura, ó, você vai ter aqui, certo? Vai ser 120 graus. Tetragonal, né? O que é que acontece quando ele é tetragonal? A é igual a B, então, ó, a base quadrada, e é diferente de C. E os ângulos entre eles todos são 90. Ramboédrico, né? Onde todos são iguais, só que o que acontece? Alfa é igual a beta
que é igual a gama, mas nenhum deles é 90 graus, por causa da inclinação, certo? E é diferente de 90 graus. Olha para esse nome, rapaz. Ortorrômbico. Isso, ortorrômbico. Para vocês que estão com dúvida em nome de menino, de filho, tá aí, ó. O de cima até vai, que tem rombo no nome. É. Aí o pai pode botar Rambo édrico. Exato. O cara, né, é fã da geometria e é fã do Rambo, né? Rambo era o cara que destruía todo mundo com... Coitado do guri, né? Vai ter bullying na escola. É bom que ele bota para arrombar com todo mundo. Né? Ortorrômbico. A estrutura... Piadas. Rapaz, se é assim gravando, imagina sem gravar. Não, gente, é porque arrombar. Né? Vai fazer um rombo. Eu estou fazendo um jogo de palavras ali. Então, você tem aqui, nesse tipo, é aquilo lá, né? Que todas são diferentes, né? O A, o B e o C. Agora, os ângulos entre eles são 90. Então, ó, você tem aqui, ó, as bases e as faces são retangulares, não quadradas. É monoclínico, né? Monoclínico A é diferente de B, é diferente de C, né? Você tem dois ângulos que são 90, os da base ali, certo, gente? Os da base são 90, mais o beta, que é justamente o beta, ele é diferente de 90. Ele tem uma inclinação ali, né? Triclínico, onde todos os lados são diferentes e todos os ângulos são diferentes de 90. Tem inclinação tanto na aresta da base ali, não deu para arrastar mais. Então, todos os ângulos aí, ó, nenhum faz 90 graus, aqui ele abre, certo? E são todos diferentes de 90 graus. Aí, olhando aqui, né? Agora os arranjos atômicos, as redes bravais, são 14. Ok? Olha eles aí. É o cúbico simples, o cúbico de corpo centrado, o corpo centrado aqui, certo? É um. O cúbico de face centrado, o CFC. Ó, você vê que ele marca 3 pontos, tá vendo, gente? Um aqui, um aqui, um aqui. Ele vai fazer uma secção triangular, ó. Ele faz a secção triangular. O tetragonal simples, o tetragonal de corpo centrado, ortorrômbico simples, a marcação dos pontos. Ortorrômbico de corpo centrado, ele vai fazendo a junção daqueles todos que a gente estudou, entendeu, gente? Para cada um deles, né? Cúbico simples, pá. Aí o tetragonal vai ter todos eles. O ortorrômbico vai ter os 4 aqui, né? Vai ter o simples, vai ter o de corpo centrado, tem outro de base centrada, ortorrômbico de face centrada, ok? Os pontos são marcados na face. Romboédrico, aqui todos os ângulos aí, tudo diferente. A hexagonal, na estrutura, é como eu falei, ó, é porque aqui você está vendo assim inclinado, mas aqui, ó, a abertura é aquele 120 graus, é aquela figura que a gente viu, só que agora com recorte. O monoclínico simples, certo? Ele tem uma inclinação, a base dele 90. O monoclínico de base centrada, tá aqui a base tem centrada, e o triclínico, onde os pontos são todos nas arestas ali, né? Estou curioso para saber que material usa aquele arranjo ali do romboédrico. Tem nas estruturas também de... Você muda o metal, né? Mas tem. Ó, tem esse problema aqui,
Eu posso continuar o slide e deixar o problema para vocês fazerem. Aí vocês que dizem, certo, gente? Ou se vocês querem fazer. Faz aí. Sempre tem uns macetes no meio, é sempre bom. Mas é aquela mesma conta, né? Isso aqui é revisando aquilo que a gente estudou. Um vai achar a específica, o outro o fator de empacotamento, né? Um metal hipotético, né? Possui uma estrutura cristalina cúbica simples. Ok? Se quiser, isso aí é rapidinho, eu acho. Querem fazer isso aí? Se quiser, eu paro aí. Bora. Resumo. Bem, aqui tem um exercício aqui que a gente passou. Você tem um metal hipotético, né? Criar uma estrutura cristalina, está ilustrada aí na figura. Seu peso atômico é de 70,4. Como a estrutura é cristalina cúbica simples, nós temos essa informação. N é 1 e o volume é 8 R ao cubo. O volume da célula, né? Então, a gente vai calcular ρ. ρ é igual a N vezes A sobre Vc, número de Avogadro. Então, vamos lá calcular nosso Vc aqui, né? Então, tomando daqui, Vc vai ser igual o raio dele então vai ser 8 vezes 1,26 vezes 10A menos 8 ao quadrado, porque está em nano, viu, gente? Ó, só lembrando que nano, eu só puxo uma casa aqui, ó. Nano é 10A menos 9. Eu volto uma casa aqui, então eu já pago uma casa que eu estou devendo. Eu devia 9, fico só devendo 8. Isso aqui ao cubo. Então, Vc é igual a... Quanto deu aí? Calculadora, 1,26 elevado a 3. Elevado a 3. Vai dar quase um 2 redondo, né? Eu acho que pode até aproximar para 2 aí. Não é, gente? Acho que é a raiz cúbica de 2. Então, você vai dar 2. Aqui, vezes 10A menos 24. No nosso truquezinho, isso aqui, ó, Vc vai dar 16 vezes 10 menos 24. Então, eu vou botar 1,6 vezes 10 a menos 23. Eu vou pagar uma casa que eu estou devendo, certo? Aqui eu tenho 1 centímetro cúbico, né? Para você. Então, eu vou ter aqui, ó. Vamos calcular nosso ρ. ρ, N é 1, não vou botar. Então, eu vou ter... o peso atômico dele é 70,4 sobre 1,6 vezes 10 a menos 23 vezes 6,023 vezes 10 a 23. Eu gosto de botar 23, que sempre lembra, ó. 23, 23.
É mais fácil memorizar. A gente comete o numerocídio aqui. Então, nós vamos ter que ρ é igual a fizeram a conta aí? Lembra agora do parênteses aí? Heitor? Agora tá indo. 70,4 dividido, parênteses, 1,6 vezes 6,023. Fecha parêntese, igual. O meu deu 7,31 aproximado. Deu isso aí? Deu. Deu. Ctrl Z. Então, 7,31 gramas por centímetro cúbico. E Ok? a potência ali sempre vai embora, hein? As potências, nesse macetezinho, tchau, potência, tchau. Né? Vai logo pro beleléu ali, né? Certo? Ok? O centímetro cúbico é justamente por causa do mol que tem ali, né? Que tem aquela transformação de centímetro cúbico e tal, aí ele já fica massa sobre volume, certo? Então, fica 7,31 gramas por centímetro cúbico. Ok, gente? Então, já, quem quiser printar, já printa. Quem não quiser, printa lá depois no vídeo. Não se inscreve. O pessoal fica pedindo o link, é só se inscrever no canal. Se inscreve no canal, assim que o vídeo for postado, você será avisado, notificado. Curte lá. Dê seu joinha, ou seu dislike. E o sininho lá que não perde nada. O outro, aí vai ficar de exercício. Deixa eu charear aqui para... Que esse aqui é para calcular o fator de empacotamento atômico. Que a fórmula está lá em cima, lá dos primórdios. Né? Fator de empacotamento. Aí tem a fórmula quando é cúbico, corpo centrado. Fator de empacotamento quando é CFC, né? E o fator de empacotamento quando é cúbica simples, certo, gente? Que é só pegar o volume de átomos de uma célula unitária, né, sobre o volume total da célula unitária. O volume da célula unitária é justamente o volume de uma esfera, porque ele é uma esfera. Por isso que é 4πr ao cubo sobre 3. Certo? Então, esse aí é esse exercício. Fica aí para vocês. Aí, esse aí, né? Já printa aí para fazer. Tetragonal, né? Tem uns...
Aí tem uns truquezinhos, né? Porque aí ele é tetragonal. Então, vocês salvam, já fica como dever de casa, depois a gente pode fazer ele aí. Resumo, né, do que estudou, foi justamente, né, Paulo já vinha trazendo, né, os conceitos fundamentais sobre célula unitária, que é um recorte da célula. Aí vai depender de cada célula, tem um tipo de recorte, que fica mais propício para se aproximar da densidade dela. A estrutura cristalina dos metais, né? Pode ser a cristalina cúbica de face centrada, CFC, a cristalina cúbica de corpo centrado, CCC, e a estrutura cristalina hexagonal compacta, HC. Os cálculos de densidade, exemplo de polimorfismo, helotropia e os sistemas cristalinos, certo? Biografia. Lista de exercício. A lista de exercícios, eu acho que é Paulo que vai passar essa lista. Tema da próxima aula. Só que dá para continuar, a gente dá para pegar um pouquinho do próximo slide da próxima aula. A gente tem um tempo aqui, gente. Pode pegar que a gente já adianta. O professor pode mandar o slide? link. Sim. Paulo falou que ia estar lá, mas eu procurei ontem. É porque hoje eu adicionei a tabela, acertei algumas coisas, eu vou botar ela toda. E vou botar aula. Ela é 4 e 5, né? Deixa eu olhar aqui. aqui. Não, que o que ele tinha colocado é 3. Acho que essa é a 4. Não, 5 essa é a 4. Não, ele botou lá 3 porque a gente A1... porque A1 foi na segunda, tá? Só teve um pedacinho. Aí eu concluí, não foi? No outro dia. Porque tem aula que é 2... São 2 aulas. Não, eu vou botar o né? dia. Entendeu? Aí eu vou botar 1 e 2, 3 e 4. Hoje é 5 e 6, né? Pode ser. Bem, gente, ó, aqui é um exemplo da nossa querida função identidade. Mas esse não é nosso foco, certo? A função identidade. Nosso foco agora é essa função aqui, ó. F de x igual a 1 sobre x. Certo? Agora ela tem uma condição de domínio, essa função. Qual é, gente? Quem lembra aí? A condição de domínio para essa função. Domínio é para que ela exista, certo? Qual é a condição para essa função existir? Você lembra lá da matemática, as condições de existência da função? Para ela existir, ela não pode dar um número que não existe, certo? Alguém me dá um número que não existe aí? Qual é o número que não existe, gente? Como é o nome dele? Ih, vocês não sabem um número que não existe. Meu Deus, que vergonha. Certo? Ó, deixa eu fazer um resumozinho de matemática aqui para vocês verem uma coisa. Lá de fração. Quando você tem aqui, ó, 2 mais 3/5. Quanto é que dá essa fração aqui, gente? Quanto é que dá aqui? Quem falar 1, eu dou um tapa na cara. Pá, pá. Aí. Pronto. Quanto dá essa fração, gente? Gente, não me assuste, não. Pare com essas brincadeiras. Eu não gosto, não, gente. Aqui, ó. Soma de fração com inteira, você faz isso aqui, ó. 5 vezes 2,
10 mais 3, ó, você faz esse truquezinho aqui, ó. 5 vezes 2, 10 mais 3, 13. Então, vai ficar 13.500, ok? Você tinha lá, né? Por exemplo, 4 menos 2/3. Quanto dá isso aqui? Você faria como? 3 vezes 4, 12. 12 menos 2, 10. 10 terços. Pronto. Uma continha simples. Aham. 2,6. Eu não pedi as contas, Alice. Você tem que comprar aquela calculadora que dá inflação, viu, Alice? Então, gente, tá aqui. Aí, um número que não existe, vou apresentar eles para você. Quem é o cara? Esse cara aqui, ó, 1/0, o nome dele é... Não existe. Não existe. Padre Quevedo, né? É aquele cortado, né? É o contrário, né? Não existe, né? Não existe. Bota isso aqui. Ele não existe. Esse número não existe. Então, se eu perguntar para você, quanto é 2 mais não existe? Quanto é 2 mais não existe, gente? Resposta rápida. 2 inexistentes. Aí, eu acabei de ensinar a conta de fração aqui, vocês estão abusando da minha sapiência aqui, ó. Eu vou fazer para vocês, ó, 2 mais a fração. Quem não existe? 1/0. Eu sei que 1/0 não existe. É o primeiro não existe que eu conheço. Vamos lá. Como foi que eu ensinei? Multiplica esse vezes... Aqui, ó. Eu sempre boto o denominador que está aqui, tá vendo? 5 eu já boto logo, eu já boto 3, então vou botar aqui o 0, ok? Tranquilo? 0 vezes 2, 0. 0 mais 1. Adivinha quanto dá 2, mas não existe? Não existe. Não existe. Então, gente, essa função aqui, ó, 1/x, ela tem a condição de existência que x tem que ser diferente de 0. Porque se x for 0, vai dar nosso querido não existe. Então, ela não vai existir. Certo? Isso aqui é coisa linda de Deus. Isso aqui, ó, botar ó, uma nuvenzinha nela, ó. Ok? Agora, perceba uma coisa. Nós, quando estudamos limite de uma função, certo? Eu vou tirar aqui. Quando a gente estuda o limite de uma função, é o número que essa função tende a se aproximar. Então, você tem aqui, ó, o limite de x tendendo o limite daquela função lá, da identidade, com x tendendo a infinitos números. Isso aqui, a resposta vai dar infinito. Ok? Agora, se a gente inverte ali, está x/1 ali, certo? Da função. Você tem x/1 da função identidade. Se eu inverto essa função, inverto ela, como é que eu ficaria agora com a minha função? Eu quero o limite de 1/x quando eu dou infinitos valores a x. Vai dar quanto isso aí? Quanto dá isso? Se eu for botando números ali embaixo,
Né? Por exemplo, vocês não querem, eu vou mostrar. Eu tenho aqui, ó, 1 sobre... Eu vou botar x igual a 2. 1 sobre 2 dá 0,5. Se eu botar 1 sobre 4, vai dar o quê? 0,25. Se eu botar 1 sobre 10, dá 0,1. 1 sobre 100, 0,01. 1 sobre 1 sobre esse cara aqui, vai dar quanto? É isso? Vai dar isso aqui. Se você tivesse com esse dinheiro todo na mão aqui, esse valor, quanto é que você tinha de dinheiro? Nada. Você ia estar liso. Vocês estão entendendo aqui qual é a ideia, gente? Esse é um valor bem pequeno, que você nem quer saber. Ou seja, essa função, à medida que eu vou aumentando o número aqui embaixo, esse número vai tender para um número. Que número é esse? 0. 0. Então, se eu inverto a função, essa tende para infinito. Se eu inverto ela, 1 sobre x, ela vai tender para 0. Capite? Capite? Agora vamos para o nosso assunto. Vocês vão entender na hora, quando ver. No nosso querido slide. Então, aqui, ó, nós temos a nossa estrutura cristalina 2. Né? Os objetivos, né? Terminando a aula, o que é que vocês vão ter que ser capazes? Conhecer que são as direções cristalográficas e os planos cristalográficos. Entender o que são densidades atômicas, conhecer que são monocristais e materiais policristalinos, saber os conceitos de anisotropia e isotropia. Isotropia é o que mais usa. O sumário aí do que a gente vai estar estudando. Nesse slide, a direção cristalográfica, plano cristalográfico, densidade atômica, ela pode ser linear e plana, estrutura cristalina compacta. Vamos botar até ali. Estrutura cristalina. Então, ó, você tem aqui os pontos cristalográficos. Então, se eu tenho um ponto aqui dentro dessa estrutura, para eu saber onde ele está, eu tenho que ter uma marcação. Lá, quando você estuda vetores, eu não sei se alguém já estudou vetores no espaço, aqui é no R3. Você tem 3 dimensões. A maneira na qual os átomos, os íons, as moléculas estão arranjados espacialmente. Ela está ali, centralizado ali. Então, eu vou pegar da origem aqui, eu vou pegar uma coordenada de x, de y e de z, eu vou saber exatamente onde esse ponto está, certo? Coordenada do ponto. E todos eles são menores que unidade, é aquilo que eu falei. Todos eles são menores do que 1. Certo? Para ser maior que 1, ele teria que sair da estrutura aqui, porque aqui são faces unitárias. Aqui, né? Para a célula unitária mostrada na figura abaixo, localize os pontos da coordenada 1/4, 1 e 1/2, né? 1/4. A partir da figura A, os comprimentos da aresta para a célula unitária são os seguintes, ó. A é 0,48 nanômetros, B é 0,46 nanômetros, ó, A, ó, gente, onde A está? Tá vendo? B aqui, ó, A, B e a altura C, ó.
certo? Então, né? E C é 0,40 nanômetros. Além disso, em função da discussão anterior, os comprimentos fracionários são Q 1/4, R 1/4 é 0,25, R é 1 e S é meio. Portanto, primeiro nos movemos a partir da origem da célula, marcamos o ponto médio, ali ó, o ponto M, né? Aqui, ó. Da célula, marcamos ponto M, que é 1/4 de 0,48. Então, 1/4 de 0,48 é 0,12. Certo? 1/4 de 0,48. Tá vendo, gente? 1/4 de 0,48, ele vai estar a 1/4 da medida, ele vai estar a 0,12. É isso que ele está dizendo. Ao longo do eixo do ponto N, como mostra a figura B. De maneira semelhante, fazemos o mesmo com RB, a coordenada R. 1, né? 1 vezes 0,46 dá o próprio 0,46. Onde é que vai marcar o 0,46? 0,46 é isso tudo. Então, o ponto está aqui. Ó o ponto aqui onde está. 0,46 é da origem para cá. 0,46. Paralelamente ao eixo Y, no ponto N, é o ponto O. Ele está paralelo ao ponto Y, né? Ali, ó, o ponto O. Prosseguimos em RB e, finalmente, nos movemos dessa posição SC, SC, que é meio de 0,4, que vai dar 0,20. Então, na altura, né? Nessa altura aqui, tá vendo? Isso é coordenada do ponto. Então, ele vai estar, ó, a meio, na altura, ó. Então, tá aqui, ó. Ele vai primeiro essa. Você vê que é a ideia de vetores. Se a gente fosse marcar, era um vetor que vinha daqui até aqui, certo? Se você lá tivesse PDF aqui, eu riscaria aqui para você ver. É a ideia de vetores. Então, esse ponto aqui está nas coordenadas, né? X, Y e Z, certo, gente? X, Y e Z. X é a primeira, 1/4 da medida, que é 0,12, né? 1 e tal. Então, quando tem essas medidas na estrutura, aí você já sabe. Você vê que ele usa tudo sempre 1 sobre alguma coisa, percebeu? Essa é a ideia. Estrutura cristalina é a maneira na qual os átomos e moléculas estão arranjados, ok? Espacialmente, aquilo que eu falei, um ponto no espaço, ele está ali dentro. Dentro de um cubo pode ter um cubo menor. Então, essa estrutura é tirada de um cubo menor, de dentro daquela estrutura. O material cristalino, a gente já falou, né, é aquele no qual os átomos estão situados em um arranjo que se repete, ou que é periódico ao longo de grande distância. A ideia daquilo do limite, né, do infinito. Então, ele vai percorrendo, vai ficar uma função periódica. Se for cortar a secção para ver como funciona. Né? Ordem de longo alcance. As células unitárias a gente já viu. Né? Tem essa ideia da simetria. Esse tipo de célula, qual é esse aí? Qual é esse aí, gente? CFC. Isso aí. Então, a geometria da célula, vocês já viram, né? Que tem os ângulos ali, a gente já falou no slide anterior. Isso aqui não precisa repetir. Aí, agora a nomenclatura aqui, ó, começa por X, né? X é o A aqui, né? YB e C, Z. X, Y, Z. Então, aqui, ó. Para matéria, por convenção, 3 números inteiros. A convenção é sempre colocar números inteiros. O índice são utilizados para designar direções do plano. A base dos índices da célula unitária é um sistema de coordenadas que consiste nos 3 eixos, X, Y e
Z, mas sempre números inteiros. A origem está sempre no vértice, né, em relação à direção que coincide com a aresta da própria célula unitária ali. Ele só pode ir até a aresta, certo, gente? Ele pode ir dali até a aresta, não pode passar dali. Aqui, como esse aqui, ó. As direções cristalográficas. Ó. Para poder descrever uma estrutura cristalina, é necessário escolher uma notação para posição, direção e os planos. Aqui, ó, você vê. Que eixo é esse aqui? X. Esse ponto, ele só tem coordenada onde? Ó? Em X, ó. 1, 0, 0. Tá vendo aqui? Sacou? Esse eixo é o Z, não é? Isso. Olha quando está marcado lá na estrutura de Z, ele tem o quê? 0, 0, 1. Porque X é 0, Y é 0, certo? Ó, X é 0, Y é 0 aqui. E a altura 1. Se eu marco um ponto aqui, esse aqui é o eixo Y, certo? Então, só tem coordenada 1 no eixo Y, 0, 1 e 0. E aqui na origem, certo? Na origem é 0, 0, 0, das 3 coordenadas. Isso aí eu acredito que não tem dificuldade não, né, gente? Até agora, não. Ok. Então, vamos lá. A direção... Mas isso eu falei por mim, né? Se tiver alguém aí que tiver com dúvida, é melhor falar, né? Pergunte, né? Ó, aqui, né? As direções são definidas a partir da origem. São coordenadas, são dadas pelos pontos que cruzam o cubo unitário. Você vê que aqui o cubo sempre estrutura, gente, ó, de 1, 1, 1. Então, ó, você vê que aparece aqui é o que a gente chama de... Vai ter um primeiro vetor. Esse vetor vai dar origem a todos os outros. Os outros só são alongamentos. Então, ele tem um lambda vetor. Ele vai ter um multiplicador que multiplica esse vetor ele vai crescer de acordo com essa multiplicação. Por exemplo, eu multiplicando por 2, eu vou ter um vetor com todos com número inteiro, se eu colocar essas coordenadas, certo? Aqui tem o vetor, aquilo que a gente falou, de y, tocou nesse ponto, ele tem as coordenadas 0, 1, 0. Tá. Vamos logo para o que interessa. Isso aí vai estar com vocês. Direções, a família de direções, formada por direções semelhantes dentro da estrutura cristalina. 1, 1. Olha quanto 1 eu tenho, ó. É isso aqui, né? É o ponto 1, que todo mundo aqui vai ser 1, ó. 1, esse pontinho aqui. Aqui agora. É a notação dos planos que a gente chama como índice de Miller, certo? Que são obtidos da seguinte maneira. Você vai fazer uma interseção do plano com os eixos, certo? Você vai fazer ali uma interseção do plano com os eixos. Então, você vai fazer tipo uma secção ali, ó, do plano com os eixos. Ele vai estar cortando aqui, certo? Se você for olhar aqui, ó, essa interseção, ela vai pegar nesse ponto aqui e nesse, certo? Nesse ponto e esse aqui, ó. Se você for ver de Z e de X, ok? Ele pegou o quê? Pegou meio no Y, certo? No Y aqui eu tenho infinitos pontos, né? Se eu tiver aqui, ó, eu tenho infinitos pontos. Tem um ponto aqui que essa secção toda está pegando aqui, ó. De 0 a 1 tem infinitos números. Tem 0,1, 2, 3, 5, 0,0003, 00,60839. Então, eu tenho infinitos pontos aqui, se eu for olhar essa secção. E no ponto Z está 1, ok? Então, obtém-se o inverso das interseções. Inverteu. 1 sobre 2 invertendo vai ficar 2 sobre 1, ok?
O número aqui correu, porque na hora de editar, gente, os números deu uma corrida. Mas aqui, ó, deixa eu voltar. Vou voltar aqui para vocês entenderem aqui. Ó. Deixa eu colocar de volta no lugar. Aqui. Infinito aqui, ó. Seria 2, 0. Né? E 1. É o que chama índice de... O índice de Miller, deixa eu só apagar aqui. Ele... Agora sim. Deixa eu apagar logo todo. Isso aqui. Que um persistente, né? Isso aqui, né? Nos índices de Miller, esse número vai ser isso aqui, ó, 201. Certo? É quando eu inverto. Você viu ali que eu inverti o infinito? Quando eu inverti o infinito, ó, lembra lá do limite? Eu pego uma função que dá infinitos e quando eu inverto ela, ela tende aqui número a 0, ok? Esse é o truque, certo? Toda vez que o eixo aqui ó, tiver, paralelo a ele tiver, né, infinitos pontos aqui, ó, eu não estou sobre ele, mas eu tenho infinitos pontos aqui, ó, certo? Então, o índice de Miller para essa secção aqui é 201. Em sistema cúbico, o plano HKL. É normal a direção HKL, certo? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, vários planos cristalográficos aqui. Ó. Né? Aqui o primeiro, ó, você tinha... Ó, as secções onde estão, certo, gente? Elas estão na altura aqui 1, né? Elas estão no... aqui, tá vendo? Esse plano aqui. Vamos olhar para esse aqui. Ele chega aonde aqui, ó? Ele toca no Y1. Mas nos outros aqui, tanto na altura como na largura aqui, ó, você vê que tem infinitos. Quando eu inverto, o que é que acontece? Fica 0, 1, 0. Então, pelo número de Miller, é 0,10, né? Aqui, olha essa secção. Ela pega nesse ponto e nesse. Então, ela pega no final de X e no final de Y. Então, pode ver que X e Y está 1, ó. Só que Z, eu tenho infinitas alturas aqui, ó. Certo? Eu tenho infinitos pontos aqui para marcar. Ok? Então, eu tenho infinitos. Então, quando eu inverto, 0. Então, o número de Miller para ele é 110. Aqui está o quê? Ó? No ponto meio. Está no meio de quem? No meio de Y. Ok? Então, ó, ela tem infinito, ela não tem marcação, ela tem uma secção aqui, ela pega aqui. Então, eu tenho o quê? Isso é uma secção, certo? Então, eu tenho... Ela vai tender a 0. Porque esse ponto pode estar bem próximo de cá, mas é tipo aquela bolinha aberta que vocês estudavam lá
não tinha aquela coisa da bolinha aberta, a bolinha aberta era o número mais próximo, mas não poderia ser o finalzinho, ok? Não podia ser o finalzinho. Então, é o que acontece aqui. Então, eu só tenho certo, a bolinha cheia, isso aqui, que é o y meio. Aí, quando eu inverto, os infinitos viram 0 e o meio vira 2. A mesma coisa se eu pegasse em 1/3. Então, o número dele aqui, ó, 020. Esse aqui, olha essa face, ele vai pegar no 1, no 1 e no 1. Esse aqui, quem errar esse aqui não tem nem como errar. Certo? Esse aí seria aquela nota lá da PO quando plagiava, era -2. Ou esse aí é -2. Errou, esse aí é plágio, né? Isso aí não tem como errar. Falou aqui no chat, não, né? Então, chegou no nosso fim, né? Só vou falar aqui, né, Lu? Eu parei aqui de planos cristalográficos, né? Quando as interseções com os eixos não são óbvias, né? Deve-se deslocar o plano de origem. É a ideia de vetores, gente. O vetor, se você não muda ele, certo? Se você não muda a direção, o sentido, e você só transporta ele, o vetor de origem vai dar igual. Então, como ele está afastado, então o que é que eu faço? Eu puxo, e aí, ó, as coordenadas vai vir com o tracinho em cima, ó, quando é negativo, quando inverte para o número, para saber aqui. Quando eu inverto, -1 vai ficar -1, o infinito, porque o eixo está aqui, né? Para trás aqui seria -1 no y, para cá, ó. Nesse sentido, seria o -1. Então, eu tenho 1 de x aqui, aí vem aqui seguindo, se eu for seguir o plano, aqui eu teria o quê? O -1, e na altura aqui, ó, não tem, é infinito. Quando eu inverto, aí no número de ele é 1/0, certo? Onde está negativo, então ele tem essas coordenadas. Então, paro por aqui, o Paulo continua. Aí é só um comecinho da parte de planos cristalográficos. Paulo encerra e na próxima aula vocês vão apresentar. Vou lembrar aqui para vocês, lá do primeiro slide, né? O que foi que eu pedi de atividade. Aí vocês começam lá e aí